Bem-vindos, colecionadores de arrepios e verdades sombrias. Já se perguntaram o que se esconde por trás de um sorriso perfeito? Ou que mistérios uma vila pacata pode guardar? Às vezes, a beleza mais pura é apenas uma máscara para um terror indizível, um pacto ancestral que demanda mais do que a simples fé. Prepare-se, pois o colecionador de histórias desvenda os horrores de uma felicidade permanente, onde cada riso esconde uma escultura de pavor. O vento de Vila Solace nunca parava. Sussurrante, quase um lamento distante, ele se enroscava nas frestas das janelas da antiga joalheria que Arthur acabaria de herdar. Cada sopro parecia trazer consigo ecos de uma quietude que, para um homem da cidade como ele, era tão pacífica quanto profundamente incômoda. O silêncio, aqui, tinha peso. Então é isso, o legado de Isadora. Arthur falava sozinho, as mãos enluvadas enquanto afastava um lençol que cobria uma bancada de trabalho gasta. O cheiro de metal antigo e madeiras envelhecidas preenchia o ar. Um contraste gritante com o aroma doce e onipresente de pão fresco que vinha da padaria na praça. Ao longo dos dias em que se estabelecia, Arthur notara a peculiaridade de Vila Solace. Era uma comunidade imutavelmente alegre. Ninguém franzia a testa, ninguém se queixava, apenas sorrisos. Sorrisos que, depois de um tempo, começavam a parecer mais um molde do que uma expressão. A senhora Júlia da padaria, sempre com um sorriso radiante, era o primeiro rosto que via todas as manhãs. Sua voz era sempre cheia de uma doçura que Arthur começava a achar claustrofóbica. Júlia, na porta da joalheria, bateu 2 vezes com leveza. "Bom dia, senhor Arthur. Espero que esteja se acostumando. Sua bisavó, Isadora, ela era uma alma peculiar, mas sempre soube o que nos fazia felizes aqui. Uma artista nata." Arthur forçou um sorriso, sentindo a rigidez do seu próprio rosto. "Bom dia, senhora Júlia. Sim, estou tentando. Muita coisa para organizar por aqui. A bisavó, ela sempre foi um mistério para mim." A voz de Júlia assumiu um tom de suave reverência. "Oh, Isadora guardava seus segredos, mas todos nós guardamos algo, não é? Vila Solace cuida dos seus." A mulher balançou a cabeça, seu sorriso ainda intacto, e se retirou. Arthur se perguntou sobre o significado daquela frase, mas logo focou na poeira. O motivo de sua vinda não era apenas herança, era uma busca. Isadora havia desaparecido sem deixar rastros há anos, e essa joalheria era a única ponta solta em sua vida que ele ainda podia puxar. Havia algo naquelas paredes, ele sentia, algo que sua bisavó queria que ele encontrasse. Uma das paredes do fundo, forrada com painéis de madeira escura, parecia deslocada. Mais alta, talvez? Arthur tocou-a, sentindo um relevo sutil. Ao empurrar, um clique abafado ecoou na sala e um segmento se moveu, revelando uma pequena câmara secreta. Ali, entre rochas ásperas, estava uma caixa de madeira bem polida. Ela a abriu, o rangido de madeira antiga enchendo o silêncio. Dentro, havia um diário de couro surrado, amarrado com um cordão de linho grosso. Ao seu lado, repousava um par de óculos estranhos, armação grossa, de um metal escuro e pesado, e lentes que pareciam fumê, quase opacas. Eles tinham uma estranha inscrição entalhada na haste, uma série de símbolos que Arthur não reconhecia. Enquanto seus dedos curiosos apanhavam os óculos, o vento lá fora pareceu aumentar de intensidade, trazendo um som que não era o habitual sussurro. Desta vez, um fraco, quase imperceptível, coro monótono, de vozes graves, parecia flutuar através das paredes, submerso no vento. Arthur parou. Ele esperou, os nervos à flor da pele, mas o som sumiu tão rapidamente quanto surgiu, ressubstituído novamente apenas pelo vento lamuriento e constante da vila.
Ele pensou que a exaustão o estava pegando. Sua mente tentou racionalizar. Era o vento, sim, ou talvez o assentamento da velha casa. Mas o coro parecia um hino distante, um lamento repetitivo que não pertencia a um dia ensolarado. Descartando a estranha impressão, Arthur levou os óculos aos olhos, curioso. Eram mais pesados do que pareciam. O mundo através das lentes era mais escuro, de um tom sépia perturbador. Ele se aproximou da janela para ver melhor. Do lado de fora, a senhora Júlia atravessava a praça, com sua cesta de pães, ainda com aquele sorriso inabalável. Mas então, através das lentes, o sorriso de Júlia não era mais natural. Era fixo, simétrico de uma forma assustadora. As bochechas estavam tensas, quase esticadas demais, os olhos dilatados, parados. Era a máscara de um riso, mas não o riso em si. Parecia esculpido, não vivido. Cada traço do seu rosto parecia forjado, uma obra de alguma entidade, não um sorriso humano. Era uma grotesca escultura de felicidade. Arthur deixou os óculos caírem, a respiração presa na garganta. Ele piscou, as mãos tremendo, a visão borrada pelo impacto. A senhora Júlia continuava a caminhar pela praça, com o mesmo sorriso que conhecia. O sorriso normal. Aquele sorriso. Perfeito, feliz, humano. Ele apanhou os óculos do chão, com a mão suando frio. Relutante, ergueu-os novamente. Com as lentes escuras na frente de seus olhos, a imagem da senhora Júlia lá fora voltou a ser distorcida. Horrível, como um rosto talhado em pedra que tentava mimetizar a vida, mas falhava miseravelmente. Aquele sorriso era uma fronteira, e ele acabara de cruzá-la. O suor escorria pelas têmporas de Arthur, não do calor do sol da Vila Solis, mas do choque gelado do que acabou de ver. As lentes fumê, pesadas em sua mão, eram mais do que vidro e metal. Eram portais para um pesadelo grotesco. A senhora Júlia já havia sumido de vista. Arthur forçou-se a respirar fundo, o ar parecendo denso e pegajoso em sua garganta. Tinha que ser um truque, uma alucinação. Ele ergueu os óculos novamente, hesitando. Dessa vez, não olhou para fora, mas para seu próprio reflexo na vidraça escurecida da joalheria. Sem os óculos, seu rosto era pálido e assustado. Com eles, um espanto ainda maior o atingiu. Seu próprio rosto, no reflexo da janela, através das lentes, mostrava uma distorção sutil, uma rigidez que ele não percebia a olho nu. Os cantos dos lábios levemente puxados para cima em um quase sorriso fixo, os olhos com um brilho artificial. Era quase imperceptível, mas estava lá. Ele não estava imune. O horror agora era palpável, apertando sua caixa torácica. Não eram apenas os outros, era ele também. Ou melhor, o mundo dele também era assim. Ele estava inserido na mesma tapeçaria bizarra. O diário de sua bisavó Isadora, largado na bancada, parecia chamá-lo. O couro surrado. Ele o apanhou, abriu na primeira página. A letra era antiga, cursiva, com muitos símbolos inseridos no meio das palavras. Cifrado, como imaginou. Mas não uma cifra padrão, e sim algo mais pessoal, misturado com desenhos de formas geométricas e humanoides rudimentares. No exterior, o vento sussurrante de Vila Solis intensificou-se levemente, roçando nas paredes da joalheria com um lamento que agora Arthur ouvia de forma diferente. Ele estava mais atento aos sons, aos subtons que antes ignorava. Horas se passaram. Arthur tentava decifrar os símbolos no diário. Frases como "a perfeição é a máscara" ou "a dádiva exige sacrifício eterno". A frustração crescia. A cada 10 minutos, ele se obrigava a erguer os óculos e observar os poucos transeuntes na praça, ou a si mesmo no reflexo, na busca por uma refutação. Cada vez, a confirmação. Rostos com o sorriso que não era sorriso, expressões talhadas na carne como uma escultura macabra e permanente.
Ele notava agora que alguns pareciam mais gastos que outros, os traços mais definidos e, por isso, mais assustadores. De repente, um som agudo, seco, riscou o ar. Um arranhado, vindo de algum lugar distante, quase imperceptível sob o vento. Não era madeira, parecia metal contra a rocha, ou, pior. Ele largou os óculos e o diário, erguendo a cabeça. O som se repetiu, desta vez acompanhado de um leve guincho, quase como se algo estivesse sendo esticado. Em seguida, o silêncio novamente, quebrado apenas pelo vento. No diário, finalmente, uma página trazia algo mais legível. A tinta era mais escura, como se Isadora tivesse escrito com urgência. A frase estava destacada. Ele é o escultor. Ele molda a carne para a sua vontade, e os felizes servem sua fome silenciosa. A referência à placa fundadora não era uma família ou uma origem, era o nome do pacto, da condição, uma placa entalhada. O ritmo dos dias mudou para Arthur. Ele quase não dormia, imerso nos escritos da bisavó e nas observações pelas lentes. Tentou abordar o senhor Eliseu, o pescador, um homem que parecia ter o rosto menos rígido, talvez por passar muito tempo sozinho no mar. Arthur caminhou até o cais, onde Eliseu consertava suas redes, o sol batendo forte, mas a brisa do mar trazendo um falso frescor. Arthur, com voz tensa e quase inaudível: "Senhor Eliseu, posso fazer uma pergunta?" O velho pescador levantou a cabeça, seu rosto vincado por rugas, mas ostentando o mesmo sorriso enigmático que Arthur já havia aprendido a temer através das lentes. Eliseu: "Ora, senhor Arthur, mais um relógio quebrado? A vida aqui é simples, meu rapaz. A felicidade nos encontra em cada rede que jogamos." A voz de Eliseu era calmante demais, quase hipnótica. "Arthur, não é sobre relógios, é sobre a Vila Solis. É sobre os rostos das pessoas. Elas estão sempre felizes." Eliseu soltou uma risada sonora, mas o som parecia oco, sem a ressonância da alegria verdadeira. Através dos óculos, Arthur viu um sulco ainda mais profundo nas bochechas, uma fissura, como se a carne ali tivesse sido dobrada e fixada de forma permanente, criando a risada. Eliseu, mantendo o sorriso fixo: "E isso é ruim, rapaz? A felicidade é a nossa lei. Quem a questiona, não a entende, não a aceita." O velho fez uma pausa, o sorriso dele pareceu apertar-se mais ainda, os olhos opacos. Sua bisavó, Isadora, ela questionava demais. Ela não aceitava. Mas nem todos nós somos como ela. Graças aos ancestrais, a maioria de nós encontra sua paz e seu lugar. As palavras atingiram Arthur como uma pedrada. A alusão a Isadora, o tom velado, a ameaça estava implícita na inabalável alegria. Arthur sentiu um calafrio subir pela espinha. Isolamento. Ele estava completamente sozinho nesta verdade. Voltou à joalheria apressando-se. O diário, novamente. As páginas posteriores pareciam um rascunho de pânico. Desenhos do escultor, uma sombra amorfa, com apêndices longos e finos, como agulhas ou cinzéis, perfurando figuras humanas. O detalhe mais perturbador era a representação dos rostos sendo fixados com um sorriso perpétuo, como máscaras de cerâmica. Isadora havia compreendido. Uma linha, rabiscada e quase ilegível, capturou sua atenção. O berço de pedra, onde a promessa é renovada, na noite do equinócio. Ouça o canto. Berço de pedra? E o equinócio estava se aproximando? E o canto, o coro monótono, aquele que ele ouviu quando encontrou os óculos, não era imaginação. Naquela noite, a ventania aumentou consideravelmente. O som sussurrante lameado parecia chorar do lado de fora da joalheria. Arthur, com os óculos firmemente presos ao rosto, espreitava pelas cortinas. A lua, quase cheia, lançava sombras longas e distorcidas pela praça. Ele notou um movimento na praça. Um grupo de figuras, vindo de direções diferentes, todas movendo-se com uma estranha fluidez que contrastava a rigidez de seus rostos felizes sob as lentes dos óculos. Não eram caminhando, mas deslizando.
Elas convergiam para o centro da praça. Lá havia uma fonte de pedra antiga que ele pensava ser apenas decorativa. No entanto, através dos óculos, a fonte parecia mais, como se estivesse respirando. Então, o som veio. Começou fraco, quase como um sussurro orquestrado pelo vento, mas gradualmente se elevou. O coro monótono, gutural, repetitivo. Agora era inconfundível. Um cântico primordial que parecia arrancar a própria melodia da terra. Cada nota era uma punhalada no peito de Arthur. Não era mais submerso no vento, e sim era o vento em si. E acompanhando o coro, os arranhões, mais próximos, mais frequentes, mais viscerais, não mais metálicos contra a rocha, mas parecendo rasgar algo flexível. Sons úmidos e secos se misturavam, o raspar de uma superfície que cedia, o chiado de algo escorregadio, seguido por um clique seco e preciso. Eram os sons do escultor trabalhando, ativos agora. Arthur se encolheu, o pavor subindo pela garganta. Ele se moveu em silêncio pela joalheria, tentando encontrar um ângulo para ver o que acontecia na fonte sem ser visto. Havia um vulto ali, negro, grande, quase uma distorção no ar. Os óculos permitiam-lhe ver a energia da coisa, suas longas extensões movendo-se com uma rapidez assustadora, interagindo com as figuras humanas na fonte. Parecia estar entalhando. Os cantos guturais da vila se tornaram um rujo longo e constante, pulsantes com os sons dos arranhões e guinchos. O coro se intensificou, tornando-se uma melodia enlouquecedora. De repente, as vozes cessaram abruptamente. O coro parou. O silêncio, então, foi quebrado apenas pelos sons de arrasto, como de algo pesado e úmido sendo arrastado. Um clique final, alto e ressonante. E então, apenas o vento. E Arthur olhou pela janela com os óculos. As figuras na fonte se afastavam, lentamente, voltando para suas casas. E no meio da praça, onde estava a fonte, jazia algo que antes não estava lá. Era uma espécie de placa, disforme e escurecida, incrustada no granito da praça, parecendo mais velha do que tudo ao redor. Ao lado dela, algo ainda mais macabro. Uma estátua pequena, perfeitamente esculpida, mas feita de uma substância que parecia uma carne endurecida. Representava uma figura humana, pequena, com os braços erguidos e no rosto o mesmo sorriso assustador e fixo que ele via nos moradores de Vila Solis. Arthur mal conseguia respirar. E bem perto da estátua, no chão, havia um objeto familiar que ele não conseguia acreditar que via ali, àquela hora, ao relento, quase como se o tivessem deixado para que ele encontrasse. Um par de óculos com a armação de metal escuro. Um par de óculos exatamente igual aos dele, apenas quebrado. E havia ali, ao lado do objeto quebrado, um osso. Um único osso humano, pequeno, talvez de uma mão, incrustado no solo como um aviso, uma mensagem ou um fragmento da última obra. De repente, um forte bater na porta da joalheria o fez pular. Arthur correu para trás, largando os óculos em um acesso de pânico. A porta rangeu com outra batida mais forte. Uma voz suave, mas persistente, o chamava. Senhor Arthur, é quase equinócio. O sol nos abençoa. Você está acordado? Os anciãos gostariam de ter uma palavra, um assunto sobre o novo morador. Eles estão nos chamando para a fonte. A batida se tornou um soco seco, quase ritmado, acompanhando os passos da senhora Júlia que se aproximavam da janela. O sorriso que ele agora sabia ser forjado se contorcendo em seu rosto, visível até mesmo sem os óculos. Arthur percebeu que a armação de metal que jazia no chão da praça não eram apenas óculos quebrados. Eles eram os óculos de Isadora. E o osso pertenceria a ela. O pavor subiu-lhe à garganta. Ele estava cercado e sua bisavó não desapareceu. Ela foi esculpida. A porta rangeu mais uma vez, ameaçando ceder.
O ar dentro da joalheria pareceu rarear. O som das batidas na porta era um ritmo de tambor tribal, pulsando com a proximidade do horror. Arthur pegou os óculos do chão, colocando-os com urgência. A visão da senhora Júlia, agora em seu campo de visão através das lentes, era aterrorizada. O sorriso esculpido no rosto dela, sob a luz difusa da lua, parecia mais profundo, mais sediço, uma fenda. Ele notou os olhos, grandes e pretos, fixos demais, como os de um inseto, mas completamente destituídos de emoção. Não se esconda, Arthur. O mestre está esperando. Ele adora faces novas. Arthur recuou, tropeçando em uma bancada de ferramentas. O pânico gelou suas veias. O diário. Ele apanhou o velho caderno e abriu-o nas páginas finais, os olhos varrendo o texto freneticamente. Uma passagem destacada, uma observação de Isadora que parecia um último grito. A placa é a boca dele. Para silenciar o grito, deve-se silenciar a boca. E logo abaixo, o custo do conhecimento é a arte final. A referência à placa fundadora, ao invés de um pacto social, era uma estrutura física. As batidas na porta cessaram abruptamente. Um silêncio assustador se instalou, mas foi logo substituído por um som que Arthur reconheceu com terror. O arranhar de metal raspando sobre a madeira, vindo da lateral da loja. Era como se a madeira da parede estivesse sendo lentamente removida. As garras do escultor. Ele ergueu os óculos, virando-se para a parede. A estrutura escura, amorfa e tentacular do escultor estava rompendo a madeira da joalheria. Braços finos e longos, parecendo lâminas ou cinzéis, estavam puxando tábuas para dentro, revelando buracos negros e irregulares. O fedor de terra úmida e algo adocicado, como carne em decomposição, encheu o ar. Arthur precisava alcançar a praça, precisava da placa, o berço de pedra, a fonte. Essa era a boca que Isadora mencionava. Com os óculos ainda no rosto, ele correu para a porta da frente, o pavor de ser interceptado pelo escultor o impulsionando. Ele a abriu com força. Fora, na praça iluminada pela lua, o coro monótono de vozes guturais e lamurientes agora ecoava por toda a casa, de cada rua. Era o equinócio, a noite do renascimento e da finalização. E as vozes, ele percebeu, não eram de pessoas cantando, mas sim o som das almas aprisionadas nas estátuas da vila e na placa fundadora. Correndo em direção à fonte no centro da praça, ele ignorou os rostos grotescos e sorridentes da senhora Júlia e de outros moradores que agora se moviam lentamente em sua direção. Eles estavam lá, parados na distância, como figuras imóveis, porém, a presença opressora de Júlia não saía do lugar, não se movia para o confronto. Por quê? Chegando à fonte, Arthur olhou para a placa incrustada no granito. Não era apenas pedra escura. Sob as lentes dos óculos, ela pulsava com uma luz fraca e azulada, e o contorno da placa parecia uma face. Uma boca grande e grotesca, os sulcos da pedra formando rugas, e no centro da boca, o osso humano que ele vira mais cedo estava agora totalmente absorvido na placa, como um pequeno adorno horrorífico. O mesmo osso que Isadora deixou para trás. A dádiva exige sacrifício eterno. Atrás dele, o som de raspagem de metal e algo úmido se aproximava. O escultor estava atrás dele, emergindo completamente da joalheria, suas formas amorfas se agigantando contra o céu noturno. Um ruído gutural escapou da criatura, não uma voz, mas uma série de cliques e guinchos de satisfação. O ruído era o som dos cinzéis arranhando a rocha, mas de forma mais direta agora. Arthur fechou os olhos, respirando fundo. Abriu-os novamente, olhando a placa. Isadora dissera, silenciar a boca. Mas como? As palavras, o custo do conhecimento, é a arte final, reverberavam em sua mente. O osso, Isadora, os óculos. Uma peça-chave se encaixou. O conhecimento que ele adquiriu veio com um preço.
A dádiva de ver a verdade exigia a oferenda final para silenciar a boca do escultor. Com a mão tremenda, Arthur tirou os óculos do rosto. A vila voltou ao seu estado normal. A placa se tornou apenas granito, a fonte apenas uma fonte. Mas os rostos sorridentes, ele sabia, ainda escondiam seu segredo abissal. Arthur apanhou uma das pedras soltas perto da fonte, o olhar fixo na placa fundadora. Ele sabia o que precisava fazer. Este era o custo do conhecimento que Isadora pagou. A dádiva de ver a verdade exigia a oferenda final para silenciar a boca do escultor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao suor frio. Com uma determinação desesperada, ele esmagou as lentes dos óculos contra a placa. O som foi de vidro se quebrando, alto e seco. No momento em que os óculos se despedaçaram e seus fragmentos cintilaram na luz da lua, um grito estridente que não era humano cortou o ar da praça, vindo diretamente da placa. E como um estalo seco, o coro monótono dos vilarejos parou abruptamente. O escultor, por um momento, parou. Pareceu ferido ou surpreendido. Um alívio gélido e fugaz varreu Arthur. Havia funcionado, mas a paz foi curta. A voz de Júlia, ainda suave e inexpressiva, voltou a ressoar ao longe. Ele apreciará muito sua contribuição, Arthur. Uma obra de arte. Ele já tem os óculos. Ele já tinha os óculos de Isadora. Mas a dela, a arte dela, era mais frágil. A sua será permanente. Arthur se virou lentamente. Lá está a senhora Júlia, agora a poucos metros dele. Mas ela não estava sozinha. Ela estava ao lado do vulto amorfo do escultor. Um braço fino e longo, o cinzel brilhando sob a lua. E a senhora Júlia não estava apenas sorrindo. Seu rosto parecia ainda mais distorcido, mais esticado, em um triunfo macabro. Ela se aproximou e, através dos olhos de Arthur, o último som que ele percebeu não foi de uma voz, mas do ruído úmido de algo rasgando. Então, o som seco de um cinzel contra osso. E então, a risada silenciosa dos habitantes, com seus rostos fixos em felicidade eterna. A senhora Júlia inclinou a cabeça para o lado. O sorriso de prazer, que Arthur sabia que era uma criação de dor, tornou-se perfeito. Ela não disse nada, mas seus olhos, agora que a boca da placa estava parcialmente silenciada e ele havia destruído os próprios óculos para que o escultor o achasse, transmitiam uma verdade ainda mais cruel. Arthur se tornou uma nova obra, a arte final. E em Vila Soulas, um novo rosto feliz nasceu. E a única forma de silenciar a boca do escultor era entregando uma nova arte. E ele, o mais recente. O custo do conhecimento é, de fato, a arte final. E a vila se prepara para mais um equinócio. Aquele eterno, feliz e silencioso. O colecionador de histórias espera que você não consiga dormir tão facilmente depois de desvendar os segredos ocultos por trás de uma fachada perfeita. A felicidade inabalável, a conformidade assustadora. Que segredos eles guardam? Se essa narrativa macabra te prendeu, deixe seu like e compartilha para espalhar o terror entre seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais viagens ao desconhecido e ativar o sino para nunca perder uma de nossas expedições ao horror. E para você, o que poderia ser mais assustador do que um lugar onde a infelicidade simplesmente não existe?